Bom dia para os meus alunos e para todos aqueles que, porventura, venham assistir esse vídeo, que será disponibilizado no YouTube. Nele eu vou corrigir um questionário que eu passei para os meus alunos do terceiro ano de seriado do terceiro ano EJA, da Escola Estadual Professora Lígia Navarro, em Pitangui, município de Extremóis, Rio Grande do Norte. E esse questionário consistia do conteúdo do terceiro ano de evolução, focado basicamente nas teorias de Lamarck e Darwin, certo? Então, a gente vai iniciar essa correção, lembrando para os meus alunos que eu estou aguardando o retorno de vocês das atividades. E esse retorno constará como nota, certo? Nós fomos orientados a avaliar vocês pela participação. Participação essa através da devolutiva das atividades, de assistir às aulas, certo? E também frequências. Então, iniciamos a correção aqui, slides aqui para vocês, com a correção que vocês receberam. Primeira questão, diferencie fixismo de evolucionismo. Como vocês puderam observar, as 10 primeiras questões são discursivas. Eu fiz isso propositalmente para que vocês pudessem revisar o conteúdo, escrever, e assim tivessem acesso ao conteúdo, certo? Lembrando que antes disso, antes de mostrar essa atividade, vocês deveriam ler o material, né? Assistir às aulas que eu disponibilizei para vocês naqueles 3 links, certo? Disponibilizei aulas e também um filme muito bacana sobre a vida do Charles Darwin, né, o teórico do evolucionismo, que a sua teoria até hoje ainda continua sendo aceita, mesmo depois de tanto tempo. Né? Então, eu recomendo que vocês assistam. Se não assistiram, depois de assistir essa aula, vão lá e assistam o filme. Muito bom mesmo, certo? E aí, a primeira questão, ela é bem introdutória, inicial para o conteúdo de evolução. Diferencie fixismo de evolucionismo. Qual é a diferença entre fixismo e evolucionismo? Segundo o fixismo, as espécies não mudam com o passar do tempo. Já segundo o evolucionismo, as espécies são variáveis e, com o passar do tempo, ocorrem mudanças nas populações para adaptação ao meio em que vivem. Então, temos uma figura ilustrativa. Segundo o fixismo, cada espécie foi criada ou sempre existiu, dependendo da teoria, né? Mas a questão é, fixo, a espécie não muda, ela sempre foi e sempre será do mesmo jeito, né? Como a gente pode ver aqui no exemplo das borboletas, elas sempre foram do mesmo jeito. Já segundo o evolucionismo, a espécie ou as espécies mudam com o passar do tempo. Vemos aqui uma borboleta e ela mudou, né? Ela teve 2 filhinhas diferentes e elas deram origem a linhagens de borboletas diferentes. Então, segundo o fixismo, as espécies não mudam com o passar do tempo. Já, segundo o evolucionismo, as espécies mudam com o passar do tempo. Segunda questão. Quais são as evidências da evolução? Por que a evolução acontece? De onde é que tiraram isso? Quais são as evidências de que a evolução realmente acontece? São várias, não é? Coloquei aqui um resumo. Podem existir outras, se vocês tiverem colocado outras, não tem problema, a gente pode ver caso a caso, ver se encaixa, certo? Então, eu coloquei aqui? Fósseis, como evidência, né? O que é um fóssil? É um vestígio de seres que viveram no passado. Pode ser uma parte do corpo, pode ser um artefato, ou pode ser até mesmo uma pegada. A fossilização ocorre quando essas formas de vida, ou de vestígios da atividade humana, conseguem ficar preservadas, ou no gelo, ou no âmbar, que é a resina vegetal, ou em camadas profundas do solo, em pedras. Outra evidência é a anatomia animal comparada. Existem órgãos homólogos. Um órgão homólogo
é aquele que tem a mesma origem embrionária, certo? Embora possa ter função diferente. Exemplo, asa do morcego e nadadeira da baleia. Uma é para voar e outra para nadar. Então, funções diferentes, mas a mesma origem. E existem órgãos análogos. Análogos têm a mesma função, mas a origem embrionária é diferente. Exemplo, asa de morcego e asa de inseto. Embora as duas sejam asas, mas a origem embrionária é diferente, porque o morcego ele é um vertebrado, ele é endotérmico. E o inseto é um invertebrado. Outra evidência é a embriologia. Os embriões de seres vivos próximos evolutivamente são semelhantes. À medida que acontece o desenvolvimento embrionário, eles vão se especializando. Mas se retornar, né, para a fase de embrião, e se tem esse comparativo das diferentes espécies, elas são semelhantes, indicando que elas têm um parentesco evolutivo. Órgãos vestigiais também é outra evidência. Sem aparente função, né, aparente, tem alguns que ainda são mistérios, estão se avaliando. Há quem diga que no corpo humano não tem nada que não tenha a sua função. A gente ainda não conhece. Mas, enfim, é por isso que eu coloquei sem aparente função na nossa espécie agora, certo? Mas elas registram um passado evolutivo. Teriam sido úteis para os ancestrais, mas atualmente não são mais úteis. Por exemplo, apêndice, né, e dentes terceiros molares na espécie humana. Eles seriam uma evidência do nosso passado herbívoro, certo? Seriam para digerir, auxílios para a gente digerir melhor a celulose e mastigar melhor. O que é adaptação? Esse conceito de adaptação, ele é central na evolução, certo? Basicamente é isso, só isso. Vocês precisam entender. Adaptação é quando um ser vivo é capaz de sobreviver e se reproduzir em um determinado ambiente. A gente diz que ele está adaptado. Ele sobreviveu ali, certo? E para sobreviver no ambiente, o que é que o animal precisa? Depende do ambiente que ele vai viver, certo? Então uma característica que aqui, que em um determinado ambiente pode ser boa, em outro não é. Né? Por exemplo, enxergar em uma caverna escura não é uma vantagem. Então, seriam selecionadas outras vantagens. Então, existem as adaptações. Aqui, um exemplo, um ancestral insetívoro. Adaptação ao ar seria asas, para ele voar. Adaptação ao solo, patas, para ele andar, né, patas fortes, massa muscular desenvolvida. Adaptação à água, né, ele conseguir respirar dessa forma, né, aqui. Então, ele consegue sobreviver bem no ambiente e consegue se reproduzir. Aí eu digo que o animal está adaptado àquele ambiente. O animal, a planta ou o ser vivo, né? Quarta questão. Como a teoria de Lamarck explicava a evolução biológica? Lamarck compreendia que os seres vivos usavam mais ou menos determinadas partes do corpo de acordo com o ambiente em que viviam. Quanto mais ele usava uma parte, ela hipertrofiava, aumentava de tamanho. E quanto menos, ela atrofiava, ou seja, diminuía. Essas alterações, hipertrofia ou atrofia, eram transmitidas à descendência. Por exemplo, um exemplo clássico da teoria de Lamarck é o do pescoço das girafas. Por que que a girafa tem um pescoço grande, né? O corpo aqui, o pescoço enorme, a cabecinha lá em cima? Lamarck compreendia que essa girafinha teria um pescoço menor originalmente e como ela se alimenta de folhas, né, do alto das árvores, ela teria forçado esse pescoço, né, para poder alcançar essas folhas. Essa característica de forçar o pescoço gerou uma hipertrofia, um aumento do seu pescoço. E essa característica adquirida foi passada para o seu filho. E assim, sucessivamente, as gerações seguintes, sempre se esforçando para levantar o pescoço, teriam passado essa característica e o pescoço da girafa teria crescido, como uma adaptação ao hábito alimentar dela.
Quais os acertos e erros da teoria de Lamarck? É importante essa questão, porque fala dos acertos. A teoria de Lamarck, embora tenha sido refutada, ela tem a sua importância, certo? E ela acertou em muitos aspectos. Ela errou apenas em um aspecto, certo? Mas isso está sendo revisto ainda. Lamarck não estava totalmente errado em sua teoria, tá? Lamarck compreendeu o conceito de adaptação. Ele compreendeu que os seres mudam com o passar do tempo e que os seres são adaptados ao ambiente em que vivem. E ele viveu numa época, né, que ele revolucionou, entendendo isso. O erro dele, porém, foi afirmar que características adquiridas, hipertrofia se usa muito um órgão, ou atrofia se não usa, ele diminui de tamanho. Então ele disse que essas características eram transmitidas à descendência. Isso é verdade? Não, é o erro dele. Por exemplo, né, um fisiculturista nasceu magrinho, né, mas ele treinou, desenvolveu sua massa muscular e tal, ficou fortão, né, se tatuou, e aí ele teve um filho. O filho vai nascer assim, dessa forma, já todo trincado? Não, isso não existe. Certo? Então, a característica adquirida não é passada para a descendência. Fizeram experimentos com o rato, certo? Cortaram o rabo do rato e observaram depois de 20 gerações. Esse rato com o rabo cortado se reproduziu, gerou filho com o rabo normal. E isso, mesmo ele tendo o rabo cortado, ele gerava filho com o rabo normal. Então, se provou que a teoria de Lamarck, nesse aspecto, não estaria correta. Como a teoria de Darwin explica a evolução? Semelhantemente a Lamarck, certo? Ele acreditava que os seres mudavam com o passar do tempo. Ele acreditava que os seres eram adaptados ao seu ambiente, mas ele explicou esse mecanismo de uma maneira diferente. Então, como a teoria de Darwin explicava essa evolução? Darwin compreendia que em uma população, o que é uma população? É um grupo de seres vivos da mesma espécie. Então, em uma população ali de seres vivos, existem variações. Por exemplo, animais de diferentes tamanhos, de diferentes cores, de diferentes formas corporais. Né? O ambiente seleciona os seres mais adaptados, os quais conseguem sobreviver e se reproduzir, passando suas características à geração seguinte. Com o passar do tempo, a população pode apresentar características diferentes que propiciam sua sobrevivência no ambiente que vive. Por exemplo, o exemplo do pescoço das girafas, certo? Se fosse aplicado à teoria de Darwin, nós poderíamos compreender que existiam naturalmente girafas com diferentes tamanhos de pescoço. Só que as que tinham um pescoço maior conseguiam se alimentar melhor. Então elas sobreviviam. Já as outras ficavam com fome, né? Não conseguiam sobreviver porque não alcançavam a folha lá em cima. Então quem é que ia se reproduzir? A que sobreviveu. Então a que sobreviveu se reproduz, passa a sua característica genética, que Darwin não sabia que era genética, né, na época. Um spoiler do próximo pergunta. Passam essa característica, pescoço longo, para a geração seguinte. Assim, com o passar das gerações, a maioria das girafas teria o pescoço, em termos populacionais, certo? Da população de girafas ali, a maioria das girafas, ou com o passar do tempo, todas as girafas, podemos especular assim, teriam um pescoço longo também. O que Darwin não conseguiu explicar em sua teoria, sendo recentemente esclarecida pelo neodarwinismo, também chamado teoria sintética da evolução. Darwin percebeu que os seres eram variados, mas não conseguiu explicar o porquê. Por que os seres são variados? Por que girafas têm um pescoço maior, tamanho intermediário e menor? Por que os seres têm diferentes colorações? Por que os passarinhos têm bicos de diferentes formatos? Ele não conseguiu explicar de onde vinha essa variação, a causa das variações. Aí veio o neodarwinismo para explicar isso. Recentemente, com o advento dos estudos de biologia molecular e genética, explicou-se que as variações se dão devido à mutação e recombinação gênica. Tá? Então, as diferentes variações que em uma população
se dão por mutação e recombinação gênica, que na época Darwin não conseguiu dizer isso, explicar. A genética ainda estava em desenvolvimento, não se tinha esse artifício. Ele se baseava simplesmente na observação, no cruzamento de espécies. E aí, sobre essa variabilidade, é que a seleção natural atua, favorecendo a sobrevivência de alguns. Né? O animal que sobrevive e consegue se reproduzir, nós dizemos que ele está adaptado. Eu digo o animal, por exemplo, mas pode ser o animal, a planta, a bactéria, o organismo como um todo. Oitava questão, muito interessante. A evolução ainda está acontecendo? Dê exemplos. Sim, a evolução sempre vai ocorrer, pois os seres são variáveis e o ambiente está em constante mudança. São exemplos disso a seleção de bactérias resistentes, tornando os antibióticos ineficazes. A mutação dos outro exemplo é a mutação do vírus da dengue e do coronavírus. Então, gente, a evolução ela sempre vai ocorrer. Os seres vivos são variáveis. Observe na sua família, por exemplo, os seus irmãos, embora filhos do mesmo pai e da mesma mãe, são diferentes, certo? Então, os seres são variáveis. Sempre vai ter variação e essa variação vai ser selecionada pelo ambiente. Só que na nossa espécie, como o ciclo de vida é mais longo, né, e nós vivemos apenas uma geração, é difícil observar. Então, se observa mais a evolução em bactérias, que têm um ciclo de vida muito rápido. Também em vírus, né, que mudam rapidamente. E a gente consegue ver essa evolução. Coloquei aqui o exemplo da resistência bacteriana. Quer dizer, resistência a quê? Resistência aos antibióticos, ao medicamento contra bactérias. É um fenômeno muito sério, acontece muito em hospitais, essas superbactérias chamadas, que elas elas são resistentes. O antibiótico não consegue mais agir sobre elas. Por quê? Explico o mecanismo aqui. Na aula anterior que eu postei aqui, eu explico um pouco melhor sobre vírus e bactérias apenas, mas aqui eu vou colocar o exemplo como evolução, certo? Da resistência bacteriana. Temos um passo a passo aqui. Entre várias bactérias, algumas poucas são resistentes, certo? Resistente a quê? A um determinado tipo de antibiótico, certo? Isso quer dizer que algumas não vão ser eliminadas por esse antibiótico, enquanto outras vão. Certo? A maioria, quando é aplicado um antibiótico, a maioria das bactérias vai morrer. Mas essas que são resistentes, elas vão sobreviver. Elas sobrevivem e elas se reproduzem, né? Elas se reproduzem e passam essa característica, resistência ao antibiótico, às gerações seguintes. E aí, algumas bactérias resistentes também conseguem passar esse gene para outros. É um mecanismo, né, chamado uma reprodução que não é bem sexuada, ela passa para outra através de pontes de peeling, né, que é uma estrutura proteica, ela vai passar de uma para outra, chamada conjugação. Então, a evolução ainda está acontecendo, certo? Nona questão. É correto explicar que nos seres humanos o apêndice, segmento intestinal, está diminuindo de tamanho pela falta de uso? E essa característica é passada para as futuras gerações? Por quê? Então, se eu disser que é verdade, eu estou dizendo que a teoria que Lamarck falou está correta. Nós sabemos que ela já foi refutada, né? Então, e pela seleção natural? Será que a seleção natural estaria atuando para que as pessoas só sobrevivessem sem o apêndice? Um apêndice menor? O que vocês acham? Não, não é correto afirmar isso. Porque essa característica, né, ter ou não apêndice, não é uma característica essencial à sobrevivência. Então, tanto faz a pessoa ter apêndice como não, ela vai sobreviver. Não é uma característica fundamental. Então, ela não é selecionada naturalmente. Além disso, características adquiridas
não são passadas de uma geração à outra, ok? 10ª questão. Qual a frase atualmente aceita para explicar a evolução do gafanhoto? O gafanhoto é verde porque vive na grama. Esse é um clássico, vocês vão ver isso muito no livro. Ou o gafanhoto vive na grama porque é verde. Explique. E aí? É verde porque vive na grama. Ou vive na grama porque é verde. A resposta correta é: o gafanhoto vive na grama porque é verde. Pois o ambiente verde, grama, nesse ambiente, os gafanhotos de outras colorações, né? Gafanhoto vermelho, gafanhoto marrom, gafanhoto amarelo, eles são facilmente vistos pelos predadores, né? Pelo passarinho lá de cima, ele já vê gafanhoto, vamos lá. E aí, ele é visto e é predado. E não consegue sobreviver e se reproduzir. Já os da cor verde se camuflam no ambiente, conseguindo sobreviver e se reproduzir, passando a sua característica, cor verde, à próxima geração. Aqui o exemplo, estamos vendo aqui de perto, ele é exatamente da mesma cor da grama. Então ele fica camuflado, não dá para ver que ele está ali. Então ele consegue se camuflar, não ser facilmente visto, não ser facilmente predado. As outras questões são questões de vestibular, para vocês já treinarem, né, para o Enem. Também sobre esse tema, o tema das questões discursivas anteriores, tá? 11ª questão. O meio ambiente cria a necessidade de uma determinada estrutura em um organismo. Este se esforça para responder a essa necessidade. Como resposta a esse esforço, há uma modificação na estrutura do organismo. Tal modificação é transmitida aos descendentes. O texto sintetiza as principais ideias relacionadas ao lamarquismo, né? Como a gente viu, está dizendo que o meio ambiente cria necessidade, o animal se esforça, lembra da girafa, né? Essa é a ideia do lamarquismo. 12ª. Quais dos cientistas abaixo deram as maiores contribuições para o desenvolvimento da teoria da evolução? Darwin, Wallace e Lamarck. O Wallace, ele pesquisava paralelamente a Darwin, eles pesquisaram separados, mas coincidentemente chegaram aos mesmos resultados. E eles se corresponderam. Naquela época não se mandava e-mails nem WhatsApp, era cartas. Então, eles se correspondiam por cartas e publicaram o artigo. Na verdade, o primeiro artigo com a teoria da evolução era a autoria de Darwin e Wallace, mas Darwin leva mais fama porque ele publicou um livro, né, que foi um best-seller. Então, ele ficou famoso por isso. Mas é importante ressaltar o Wallace também, tá? E o Lamarck, que pesquisou também a evolução e tem um papel importante nisso. 13ª, essa é interessante, certo? Observe a figura abaixo. Aqui a gente tem a figura asa de inseto e uma asa de ave. Observe que na asa de inseto ela tem nervuras, né? E a asa de ave tem ossos, é um vertebrado. Sobre as estruturas locomotoras, assim representadas, as asas, podemos afirmar que elas são o quê, pessoal? Elas são análogas. Por que análogas como? Explicando. Ela tem a mesma função, ser asa, voar. Mas ela possui origem diferente, origem embrionária diferente, certo? Porque esses seres são distantes evolutivamente. O inseto é um invertebrado e a ave é um vertebrado. Certo? Então, asa de inseto e asa de ave são órgãos análogos, são estruturas locomotoras análogas, porque têm a mesma função, mas possuem origens diferentes. 14ª questão. Um problema sobre a teoria da evolução proposta por Charles Darwin no século XIX dizia respeito ao surgimento da variabilidade sob a qual a seleção poderia atuar. Segundo a teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, proposta no século XX, dois fatores que contribuem para o surgimento da variabilidade genética das populações são mutação e recombinação genética. Lembra?
O neodarwinismo explica a causa das variações. E a causa dessas variações são mutação e recombinação genética. 15. Certa espécie animal apresenta uma série de mutações que determinam a variedade de fenótipos relativos à coloração. Essa diversidade genética, orientada pela seleção natural, garante a adaptação dos indivíduos dessa espécie a diversos tipos de ambiente. Esse trecho resume a teoria moderna sintética da evolução. Lendo a primeira vez, a gente poderia se enganar que seria de Darwin, seleção natural. Porém, ele fala aqui de fenótipos, de mutações, de genética, certo? Então, Darwin não conseguiu ainda ter acesso a esse conhecimento devido à microscopia, aos estudos genéticos mesmo, certo? Ainda estarem em fase de desenvolvimento. Então, ele não teve acesso a esses conhecimentos, por isso ele não explicou nada de genética, de mutação. Esses conhecimentos genéticos vieram mais à frente, com o neodarwinismo, ou teoria moderna, ou sintética da evolução. 16ª. Considere os seguintes pares de estruturas. 1. Folhas de uma laranjeira e espinhos de um cacto. 2. Penas de uma ave e pelos de um mamífero. 3. Asas de um morcego e asas de uma borboleta. Para cada par, pode-se dizer que as estruturas citadas em 1 e 2 são homólogas e as citadas em 3 são análogas. Quando eu digo que 1 e 2 são homólogas, eu quero dizer que em 1 e 2 o par de estruturas tem a mesma origem embrionária. Certo? Folhas de uma laranjeira e espinhos de um cacto vieram de um mesmo segmento do embrião. Certo? Só que o espinho de um cacto já é uma folha modificada para evitar que o cacto perca água. Ele é adaptado ao clima seco, certo? As penas de uma ave e pelos de um mamífero também têm a mesma origem embrionária, porque aves e mamíferos são vertebrados e são homeotermos, certo? Eles têm sua temperatura interna, eles regulam, independente do ambiente externo, certo? Por outros mecanismos. Terceira, asa de um morcego e asa de uma borboleta são análogos. As duas têm a mesma função. A gente viu nas questões anteriores lá. Só que a borboleta é um inseto. O inseto é um invertebrado. O morcego já vai ser um vertebrado, um mamífero. Tá? Aqui o exemplo. Asa de um morcego, asa de ave, homologia. São homólogos. Mas asa de morcego e asa de inseto, asa de ave e asa de inseto são análogos. Embora tenham a mesma função, têm estruturas embrionárias, provém de estruturas embrionárias diferentes. A questão 17 a 18, durante a edição lá do arquivo de vocês, eu não sei o que aconteceu, que ficaram com erro, então não dá para corrigir. Elas foram anuladas. Se fosse no concurso, vocês ganhariam os 2 pontos. Né? Então, vocês têm menos questões aí para responder. Mais um motivo para vocês terminarem as questões. Se fosse em um concurso ou em um vestibular, todo mundo ganharia os pontos e elas não fariam tanta diferença. O que faria se fosse para atingir um teto mínimo de pontos para passar para a segunda fase. Mas se fosse para comparar um candidato ao outro de classificação, o que contariam seriam as outras questões, teriam até um peso maior. Né? Essas situações acontecem, né? Até nos concursos, né? Somos falhos, somos seres humanos. Enfim. Então, a gente vai ter só mais 2 questões, questão 19 e questão 20. Então, vocês deixam em branco, lá no gabarito, a questão 17 e questão 18. Questão 19 diz assim: um peixe, tubarão, um réptil fóssil, é fóssil porque foi achado só o fóssil dele, ele não existe mais atualmente, ictiossauro, e um mamífero, golfinho. Possuem todos a forma de corpo alongada, com nadadeiras dorsais, ventrais e caudais. Essas características, analisadas em conjunto,
podem ser interpretadas como um exemplo de convergência adaptativa. Eu deixei para vocês um slide, certo? Será repassado para vocês. Um slide explicando melhor esse conceito de convergência adaptativa. Aqui eu vou explicar um pouco, tá? A convergência adaptativa é quando animais de diferentes grupos, diferentes linhagens, por viverem em um ambiente comum, por exemplo, a água, eles são selecionados baseados em características que favoreçam sua sobrevivência ali. Então, eles são adaptados à vida no ambiente aquático. Por exemplo, o tubarão, o peixe, o ictiossauro e o golfinho têm a mesma aparência, embora um seja um peixe, outro réptil e outro mamífero, mas eles são adaptados. Isso aqui é uma prova da adaptação ao ambiente, certo? Em que vive. Então, isso é uma convergência adaptativa. Animais de diferentes grupos convergem, né? Elas têm a mesma estrutura corporal, porque são adaptados ao ambiente que vive. Já irradiação adaptativa, você tem uma espécie que dá origem a formas corporais diferentes, com resposta, né, ao ambiente em que vivem. Mamíferos podem ser aquáticos, podem ser voadores, podem viver pendurados em árvores, podem ser terrestres. E aí eles têm diferentes formas corporais para se adaptar a isso. É uma irradiação adaptativa. Mesma origem irradia para diferentes formas corporais. Convergência, origens diferentes, mamífero, ave, réptil, mesma forma física, como adaptação ali ao ambiente. Então, podemos dizer que na irradiação adaptativa os órgãos são homólogos, embora aparentemente sejam diferentes, mas vieram de uma mesma origem embrionária. Exemplo, o braço, a pata de um animal, ou uma asa, certo? Já a convergência adaptativa, a gente tem órgãos análogos. Essas nadadeiras, elas são semelhantes aparentemente, mas elas vieram de uma origem embrionária diferente. 20ª questão. A figura apresenta uma proposta de relações evolutivas entre diferentes grupos de organismos. Pode-se dizer que a presença de núcleo delimitado por membrana e a formação de tecidos verdadeiros aparecem respectivamente em, então, são duas coisas. Presença de núcleo delimitado por membrana, ou seja, célula eucarionte, e formação de tecidos verdadeiros. Vai acontecer em 3 e 4. Aqui nós temos um cladograma. Né? Eu vou preparar um material para vocês depois para explicar melhor, porque isso cai muito no vestibular, no Enem, né? Darwin já escrevia como árvore da vida, ela apresenta os parentescos entre os seres vivos, certo? Então, 3 e 4. Isso quer dizer que em 3 aqui surgiu a presença de núcleo delimitado por membrana. E em 4 surgiu a formação de tecidos verdadeiros, certo? Para a gente explicar melhor. Em 3, a célula já era nucleada. Esse ponto 3, gente, ele vai separar esses organismos aqui desses aqui. Então, aqui em 3, eu já tenho seres com célula nucleada, certo? Do reino protista, plantae, fungi e animalia. Já esses outros grupos, eubactéria e arqueobactéria, têm suas células procariontes, suas células sem núcleo delimitado por membrana. Aqui, em 4, surgem os tecidos verdadeiros. Já são seres multicelulares, certo? Com formação de tecidos, plantas, fungos e animais. O gabarito ficaria assim, da seguinte forma. Se vocês tiverem impresso, vocês pintam com caneta azul ou preta. No Enem eles estão pedindo preta agora para ler no leitor lá, né? Mas se vocês tiverem feito no arquivo digital, é só colocar um quadradinho em cima, ou pintar, ou assinalar de alguma forma essas alternativas, tá certo?
fique em casa, faça a sua parte, respeite a quarentena. A gente ainda não sabe como vai ficar a situação, como vamos recuperar as aulas perdidas, mas estamos aí no início de uma luta, fazendo essas aulas para vocês, e estamos estudando alternativas. É uma situação nova para mim, para todos nós, né, para vocês também, mas estamos torcendo para que fique tudo bem. Né? Então, continuem tomando as medidas para evitar a contenção do vírus, fiquem em casa quando puderem, usem máscara, passem álcool gel na mão, higienize os alimentos, os produtos, né, alimentícios quando vocês fizerem a feira e trouxerem para casa. Então, se cuidem, pessoal. Tá? E a gente vai voltar mais na frente com outra aula. Agora a gente viu, ficou a deixa, né, que Dava não conseguiu explicar as causas da variação, a mutação e a recombinação gênica. Então, a gente vai estudar nas próximas aulas isso. Um pouco sobre genética, o básico, né? A gente vai ver nas próximas aulas. Então, fiquem ligados, participem, tá? E qualquer dúvida, falem comigo. Estou disponibilizando o meu e-mail para vocês, pelo diretor, ele vai disponibilizar. No próximo arquivo que eu mandar, vou colocar o meu e-mail também, tá? Para vocês tirarem dúvidas. E vamos providenciar algumas lives também, estamos vendo essa possibilidade de fazer lives no Instagram da escola. Tá bom? Muita saúde, estudem e fiquem em paz. Até a próxima, pessoal.